Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trabalhar uma opção de reciclagem com vocês. Eu tenho uma caixa cheia de potes de vidro de palmito, né? Guardadas aqui para eventuais reciclagens, né? Aos poucos eu vou fazendo. Trabalhei já com vocês o vidro de palmito imitando uma melancia. Já trabalhei duas opções de vidro de palmito para aproveitar aqui na Páscoa e colocar chocolate dentro, né? E hoje eu vou trabalhar com vocês um vidro pintado com motivo de galinha, tá? Eu vou fazer uma galinha... cheio de mosquitinho aqui, gente, tá muito quente. Eu vou trabalhar uma galinha country com vocês no vidro, tá? Eu não vou colocar tampa, eu vou deixar ela sem a tampa. Para vocês colocarem talher, de repente, para colocar colher de pau, algum utensílio que vocês usem mais na cozinha, tá? Mas uma opção que eu dou para vocês bem legal é vocês aproveitarem a tampa do vidro e guardar, quem usa, né, caldo quinor dentro, né? Aqueles cubinhos de caldo de legumes, de galinha, tem os cubinhos, né, coloridos, e eu acho que é uma opção super fofa, super legal para vocês guardarem esses cubinhos de caldo quinor na cozinha, quem utiliza, né, fica tudo organizadinho. E eu acho que fica super fofa a proposta, quem quiser aproveitar o vidro com a tampa, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês gostem do projeto de hoje. E por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos pra parte boa? Bom, comecei aqui adiantando o básico, né? Peguei o meu vidro de palmito, peguei uma lixa fininha, número 220, 240 e passei em todo o vidro para aumentar um pouco a porosidade para receber o primer, tá? Depois passei 2 demãos de primer spray e deixei secando por 24 horas. Agora eu vou fechar o fundo de todo o nosso vidro aqui com o branco folk. Agora eu vou pegar o risco da galinha que eu quero trabalhar aqui no vidro com vocês e já vou passar o risco nele. Aqui no caso, eu passei o risco com o carbono de costura, porque se eu precisar dá para apagar com a borracha, tá? Não usem aqueles carbonos azuis que são muito fortes, porque além dele não dar para apagar, ele vai ficar muito pesado aqui e é até capaz que apareça o risco a marca do carbono por fora da pintura, tá? Então evitem, não usem aquele lá, utilizem um carbono de costura que ele é mais delicado e a gente consegue apagar com a borracha. Agora eu vou pegar o craft e eu vou fazer um sombreado com o pincel chanfrado por fora do contorno da nossa galinha. Passei uma fita crepe aqui, deixando uns 2 dedos de altura no pé do nosso vidro, que eu vou fazer um detalhe aqui antes de começar a trabalhar nossa galinha, tá? A fita crepe, ó, tá dando a volta no vidro. Eu vou pegar o meu pincel chato e eu vou fazer listras nesse pé. Então, ó, esse pincel chato aqui, ele equivale ao tamanho 4, tá? Eu vou pegar, vou diluir o meu craft, que foi a mesma cor que a gente utilizou aqui pro sombreado fora da galinha. Então, eu vou diluir ele, vou tirar o excesso. Vou vir aqui e eu vou puxar faixas. Não se prendam se ficar tortinho, tá? Não se prendam mesmo. Quem quiser fazer com stencil não tem problema, mas eu acho que vai ficar charmoso e vai dar menos trabalho para ficar prendendo o stencil no vidro se a gente fizer à mão. Então, ó, eu deixo mais ou menos a mesma distância da largura aqui. Tomem cuidado com a poça aqui, ó, que tem essa viradinha no vidro. E eu vou puxando, ó, sem apertar o pincel para não ficar muito mais grosso do que a largura do nosso pincel, tá? Eu vou puxar essas listrinhas, ó, dando a volta no nosso vidro. Vou virando aqui. Tentem manter mais ou menos a mesma distância entre uma e outra. E eu vou dando a volta em todo o vidro.
Não precisa, nem deve ficar retocando a listra com o pincel, tá? Ele vai ficar manchadinho mesmo. Então, não precisa fechar a cor, tá? A gente diluiu aqui pra ficar uma faixa transparente e pra facilitar aqui a pincelada. Vai dar uma aqui bem no meio. Então, deixei toda a volta aqui do nosso vidro listrada. Peguei aqui agora o cardinal, vou trabalhar agora com o pincel liner. E o que eu vou fazer? Vou diluir também, mas bem pouquinho aqui o cardinal, só para facilitar a pincelada, tá? Vou carregar aqui o meu pincel, tirar o excesso. E entre as listras de craft, eu vou fazer uma listra fininha com cardinal. Lembra que eu falei para não esquentar a cabeça se ficasse torto? Não esquentem mesmo. E eu vou fazer essas listras dando a volta no nosso vidro. Agora, eu vou pegar o breu e o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear aqui, dando a volta no vidro, só encostado na fita crepe. Tirei aqui a minha fita crepe, agora eu vou pegar e eu vou pintar o fundo do coração, da crista e do papo com o red. Eu aproveitei aqui e além de pintar a crista, o papo e o coração com o red, eu pintei o bico da nossa galinha com o petute. Vou pegar agora o vermelhão e eu vou sombrear o coração, a crista e o papo da nossa galinha. Agora, eu vou pegar o Marrocos e eu vou sombrear dentro do bico da nossa galinha. Vou voltar agora com o vermelhão, eu vou escurecer ele um pouquinho com o preto e eu vou fazer um sombreado aqui na base da crista, encostado na cabeça da nossa galinha, né? E aqui na base do papo, só. Aqui no bico, por enquanto, eu não vou mexer. Agora, com o marrom, eu vou pegar e vou sombrear a base do bico da nossa galinha. E, finalmente, eu vou pegar agora o preto, eu vou querer fazer aqui a nossa galinha preta, tá? E eu vou pintar todo o corpinho da nossa galinha. Agora, eu vou voltar aqui com o vermelhão, que foi a cor que eu sombreei o nosso coração. Vou pegar meu pincel liner, vou diluir o vermelhão bem de leve, tá? Só pra facilitar a
a nossa pincelada com o liner, que aqui tá muito quente, então tá secando bem rápido. E eu vou fazer um xadrez aqui no nosso coração. Vou fazer o xadrez na diagonal. Então, o centro eu vou fazer mais retinho. E à medida que eu for para as laterais, eu vou abaulando. Então, ó, aqui que tá mais próximo da lateral, eu dou uma leve abaulada. E o mesmo eu vou fazer lá na parte de cima. Aí, abaulando pro lado contrário, né? Pro lado da parte de cima aqui do nosso coração. Vou secar e eu vou cruzar fazendo o mesmo processo. O centro reto e mais próximo das laterais abaulando. Deixando aqui o coração de lado um pouco, eu vou pegar o branco e o pinta-bolinhas. Vou utilizar 2 tamanhos de pinta-bolinhas, tá? O maior para fazer o olho, que inclusive eu já vou fazer, ele é o equivalente ao pinta-bolinhas de plástico tamanho 4, tá? Então, o olho eu faço um pouquinho maior. E para as bolinhas do corpo da nossa galinha, eu vou pegar esse tamanho menor aqui, que equivale, deixa eu ver... equivale ao 1, tamanho 1, tá? Então, eu vou fazer uma estampa de poás em toda a nossa galinha. Com as bolinhas já secas, eu vou pegar aqui o preto, vou pegar o meu pinta-bolinhas pequeno e eu vou fazer uma bolinha preta aqui no olho da nossa galinha. Vou fazer, ó, como se ela estivesse olhando pra cima. Ainda com o preto, vou pegar aqui o meu pincel liner, peguei o mais curtinho, tá? Eu vou molhar no preto, vou tirar o excesso de tinta e eu vou deitar aqui no bico da nossa galinha como se eu estivesse fazendo uma gotinha, ó. Que é o furo aqui do bico dela. E ainda com o preto e o liner, eu vou fazer uma costurinha aqui dentro do coração. Continuando aqui com as costurinhas, vou fazer também no corpo da nossa galinha, porém eu vou usar o branco. Vou pegar agora aqui o branco, o meu pincel chato de cabo amarelo, esse daqui é o 2, é o 2? É o 2, bem velhinho, bem pequenininho aqui, para fazer um pouco de luz seca nos pontos centrais aqui da crista e do papo da nossa galinha, só para dar uma luz, tá? Tem que tomar cuidado aqui, que os vãos são bem pequenos, mas eu quero colocar que essa luz seca faz uma diferença boa aqui. E vou colocar um pouco também, ó, aqui no papo. Só no centro para realmente dar uma luz aqui na crista e no papo da nossa galinha. Agora, eu vou fazer uma estampinha aqui no fundo do nosso vidro. Eu vou trabalhar com esse carimbo de acrílico aqui, que é mais velho do que eu. Ele é um rococó quadrado, tá? Mas fiquem à vontade quem quiser usar um carimbinho de outra estampa ou até usar um stencil, tá? Aqui no caso do vidro eu vou usar o carimbo, que eu acho que vai ser mais tranquilo do que se eu fosse trabalhar com o stencil por conta do nosso vidro ser redondo. Vou trabalhar com o craft, tá? Que foi a mesma cor aqui que a gente usou para as listras do nosso vidro. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pincel chato, vou pegar o craft, vou espalhar aqui no meu isopor. Não posso deixar muito fininho, mas também não posso fazer uma camada muito grossa, tá? Tem que ser um meio termo aqui. Aí eu vou pegar o meu carimbo, vou bater aqui onde eu espalhei o craft e vou carimbar aqui no nosso vidro, tá? Carimbei lá de novo, carimbo aqui no vidro. E eu vou fazer isso por todo o nosso vidro.
Continuando com a costurinha, eu vou fazer uma costurinha aqui, dando a volta no vidro, perto do nosso sombreado, para dar um acabamento, tá? Quem não quiser fazer a costurinha, eu vou fazer com o preto, pode pegar um stencil de listra, tá? Encaixar a listra aqui na emenda e dar a volta. Ou quem não quiser, pode deixar assim também, que tá tudo certo. Eu sinto falta de algum acabamento aqui, por isso que eu vou fazer a costurinha com o preto. Para dar uma corzinha a mais aqui no nosso vidro, eu vou pintar a boca dele com o azul da Prússia. Bom, o azul da Prússia deu uma cor aqui para o nosso vidro, né? Vou deixar o nosso vidro de lado, tá? E agora eu vou começar a trabalhar um detalhezinho a mais aqui para o nosso vidro. Eu vou pendurar uma tag na boca do nosso vidro, porque como eu comentei com vocês, eu não vou utilizar tampa, tá? Essa tag, o que que ela é? Uma caixa de bolachinhas para cachorrinho, olha só, bolachas para doguinho, tá? Então, eu cortei a tag aqui, eu não tenho cortador, não tenho nada, então eu cortei na mão mesmo, tá? Com tesoura e furei com um furador normal, tá? Aqui eu não preciso passar primer nem nada, porque é um papelão, tá? Então, eu vou pintar dos dois lados, até por conta desse verde aqui não ficar aparecendo quando eu pendurar no nosso vidro, tá? Eu vou fechar o fundo dos dois lados da nossa tag com o craft. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o cravo, já deixei até ele aqui no meu isopor. Vou pegar um pincel chato de cabo amarelo, vou pegar aqui um tamanho médio, vou pegar esse aqui, ó, que é o tamanho 14, e eu vou fazer uma pátina seca na nossa tag, mais para deixar ela um pouco mais rústica e para dar um efeitinho sombreado no contorno dela, tá? Então, tirei aqui o excesso do cravo com o meu pincel chato de cabo amarelo, vou vir aqui. E eu vou vir na borda, ó, eu vou sujar a bordinha da nossa tag, tá? Cuidado para não se empolgar. Aqui, ó, vou fazer também na bordinha, vou fazer, na verdade, em todo o contorno, né? E vai dar um efeito bem leve de sombreado nela. Só tomar cuidado para não se empolgar, não fazer uma coisa muito larga, porque aqui a nossa tag, ela não é muito grande, tá? Então, se fizer muito largo, pode ser que fique estranho. Ó, bem no contorninho dela, tá? E eu vou puxar um pouquinho aqui no furo também, um pouquinho de pátina pra dar uma leve envelhecida, tá? Então, ela vai ficar aqui, ó, levemente rústica. Como eu dei a ideia de colocar caldo quinor dentro do nosso vidro, eu vou pegar aqui esse carimbo de folhinhas, tá? Quem não tiver carimbo pode ser stencil também. Esse daqui é de um kitzinho que eu ganhei da Carimbo Arts, tá? Então, eu peguei, que é o que encaixa aqui no tamanho da nossa tag. Vou pegar o Myrna e eu vou carimbar esse galinho aqui no centro pra dar uma ideia de tempero, tá? Então, eu coloquei o Myrna aqui. Vou espalhar ele aqui no meu isopor, que já tá tomado de tinta. Como eu comentei, não deixar uma demão muito grossa, nem muito fina, né? Vou pegar aqui... O secador caiu no chão. Como eu ia dizendo, vou carimbar aqui no meu isopor. Vou vir aqui na minha tag e vou carimbar o galinho aqui no centro dela. Espero que esteja no centro. E, ó, fiz um galinho aqui de folhas na nossa tag. Vou pegar agora o preto e eu vou fazer uma costurinha aqui no contorno da nossa tag para dar um acabamento nela. Gente, eu carimbei aqui com o Myrna, mas eu achei que ficou muito da cor da borda, tá? Então, vou dar uma dica pra vocês. Quem for fazer esse carimbinho ou qualquer outra folhagem aqui na tag, usem o verde perla ao invés do Myrna, pra dar um destaque maior, tá? Como eu já carimbei aqui na nossa tag, eu vou pegar o verde perla com o meu pincel liner e eu vou pintar por cima do carimbo, tá? Como é um desenho simples,
dá pra fazer de boa, não tem problema nenhum. Mas quem for fazer aí, aproveitem com o meu erro e... Erro não, né? Só eu quero um contraste maior. E carimbem já direto com o verde perla. Bom, peguei aqui, passei o rami aqui várias voltas para dar o acabamento na emenda das cores aqui da boca do nosso vidro, tá? Aí aqui na lateral eu dei um nozinho, tá? Aí com as duas pontas bem firmes, né? Eu passei a nossa tag aqui, encaixei ela ali no fundo em cima do nozinho e dei um laço com o rami, cortei as pontas para dar o acabamento. Ó, ficou super delicado, super fofo. Quem quiser pode envelhecer um pouco o vidro, fazer um pouco de pátina seca aqui em volta, tá? Eu quis deixar o mais simples possível para quem tem vontade de fazer e não tem muita habilidade poder pegar um vidro, uma lata, o que for aqui e colocar as mãos para trabalhar. Aqui no caso eu passo verniz spray, então é só eu passar o verniz, tá? Quem não trabalhar com verniz spray, trabalhar com uma cera ou com verniz de pincel, eu recomendo envernizar separado e depois passar o cordão com a tag, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.